sempre será o que hoje é. Assim como não há cristãos perfeitos nesta vida, não há, né? A gente sabe disso, não há cristãos perfeitos. Um dia vamos experimentar isso. Quando Cristo voltar, as cartas Paulo escreve com tanta, quando ele escreveu, eu vejo tanta esperança, sabe, na vida de Paulo, porque ele é um homem igual a nós, cheio de dificuldades, cheio de imperfeições, com a mesma promessa que nós temos, que um dia seremos aquilo que João escreve na sua carta, do jeito que ele é. Veremos como ele é e seremos como ele é. Então não existe cristãos perfeitos e, em consequência, também não existe igrejas perfeitas ou comunidades perfeitas. Por quê? Nós formamos uma comunidade de pessoas imperfeitas. É óbvio que num grupo grande de pessoas imperfeitas existe uma igreja que também tem essas dificuldades, essas imperfeições. Até as melhores igrejas ficam muito aquém do ideal. Nem o governo correto, nem a pregação ousada, nem a contribuição honesta podem garantir que uma igreja floresça. Entretanto, qualquer igreja pode ser mais saudável do que ela é no presente. Não existem pessoas perfeitas, não existem igrejas perfeitas, mas eu creio que nós podemos ser melhores cada dia que passa. Eu não concordo em dizer que nasci de novo, eu não concordo em dizer que tive uma experiência de um novo nascimento e viver uma vida pior da que eu vivi. Não faz sentido isso na minha fé. Não faz sentido isso naquilo que eu acredito. Não faz sentido, e eu falo pela minha própria experiência, que aquilo que eu vivi seja um curto período de tempo da minha vida, um longo período de tempo da minha vida, tanto faz, mas eu vivi, e num reconhecimento, claro, motivado pelo Espírito Santo de Deus, que isso estava errado, e que eu estou optando agora por seguir um novo rumo na minha vida, e tenho vivido isso, lá para frente, eu tento, de algumas maneiras, voltar àqueles outros caminhos dos quais eu um dia reconheci que não eram caminhos bons. Não faz sentido. É isso que eu vi hoje na reportagem. Durante tantos anos, o ensino, ou não sei, doutrinamento, ou o que for, não é? As pessoas fizeram com essas pessoas, com essas gerações que têm passado dentro dessa igreja, desse grupo de irmãos. Hoje eles estão tendo uma postura totalmente diferente daquela que eles guardaram durante tantos anos. Não sei o que há por trás, não sei quais são os interesses, se são políticos, sociais, econômicos, eu não sei. Só sei que foge daquilo que a palavra de Deus me diz. Então não existe pessoas perfeitas, não existe igrejas perfeitas. Eu creio que sim, é possível que no caminhar da nossa vida a gente consiga ser melhor. Beleza? Nesta vida nunca experimentamos a vitória completa sobre o pecado. Porém, como filhos de Deus, jamais desistimos da luta. As igrejas também não devem desistir. Os cristãos devem anelar e se empenhar por viver e ter esse convívio de uma igreja saudável. Eu creio muito nisso, por isso que quando nós começamos a falar sobre esses assuntos aqui na igreja, eu estou levando muito a sério. Eu quero fazer parte de uma igreja que tem vida, que tem saúde. Quando a gente fala saúde, a gente fala de vitalidade, de tempo, de existência. Com saúde você vive mais. Não é assim? Sem saúde você morre logo. Então eu quero participar de uma igreja que tem saúde para que ela possa deixar marcas para gerações futuras, para meus filhos, para teus filhos. Eu quero que meus filhos criem seus filhos aqui em nosso convívio comunitário. Que eles não tenham que procurar outros lugares, porque aqui deixou de ser um convívio saudável para se ver. Eu quero que isso dure durante muitos anos. Eu quero que isso dure até Jesus voltar.
que o nosso convívio seja saudável, sempre. Amém? Então, vamos lá. Uma igreja saudável é caracterizada pelo entendimento bíblico da conversão. A confissão de fé começa com a chamada bíblica ao arrependimento. Como Jesus ordenou no início do seu ministério. Arrependemos. Abre a tua Bíblia aí, então, em Marcos capítulo 1, para a gente ler uns 2 versículos, que eu acho que vai nos ajudar muito. Toda a nossa mensagem se inicia assim. Hoje não tem sido isso. Arrependimento. Hoje, o que nós temos feito com as pessoas quando nós queremos que elas iniciem uma relação com Deus? Vá para a igreja. Vamos comigo na igreja. Você precisa de estar na igreja. Você precisa. E nós fazemos tanto, obrigado, Senhor. Nós fazemos tantas outras coisas. E pouquíssimas vezes nós fazemos aquilo que Jesus fez. Quando ele começou a proclamar as boas novas. Quando ele começou a proclamar o Evangelho. Se a gente fizesse do jeito que Jesus fez, a probabilidade, né, de termos realmente pessoas em nosso convívio convertidas seria muito maior. Isso não tem acontecido porque nós temos feito tudo o contrário. Não vou exagerar não, tudo diferente seria melhor. Mas tranquilo, beleza? Desculpe eu ter falado o contrário. Diferente e melhor. Porque se nós temos um modelo a seguir, e Jesus é nosso modelo, nós temos que fazer do jeito que Jesus fez. Não podemos fazer diferente daquilo que Jesus fez. Então leia lá, por favor, Marcos capítulo 1, 14 e 15. Alguém pode ler, por favor? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, o que Jesus diz? Qual que era a mensagem das boas novas acerca do reino de Deus? Arrependimento. Você vê que ele não está falando ainda. Qual que são, como que eu te explico para ficar mais tranquilo? Quais são as facilidades, não sei se seria a palavra, se vocês me corrigem, por favor, que Deus estava trazendo nessas boas novas para que fique mais acessível a certeza de que o arrependimento era válido. Está entendendo? Ele não falou nada disso ainda. Ele está falando simplesmente: arrependam-se. Ele não diz nada acerca do sacrifício. Ele não diz nada acerca da cruz. Ele não diz nada de que Deus tinha decidido, ainda que para aquele povo, né, onde ele estava inserido, os profetas, as profecias, todos eram muito claros para eles. Mas em geral, por onde ele andou, lembrando que ele não andou só em Jerusalém, ele andou por muitos lugares, ele ainda não tinha se explicado ou explicado, né, como seria esse processo de reconciliação. Às vezes nós fazemos isso. Até nisso nós erramos. Nós invertemos, às vezes, o processo da mensagem. Por isso que as coisas, às vezes, não ficam bem. Por isso que a resposta que nós temos das pessoas, às vezes, não é tão positiva quanto a gente esperava que fosse. Porque até a forma que a gente usa os momentos de repassar a mensagem, às vezes ficam invertidas. Raramente nós não queremos dizer para as pessoas que elas são pecadoras e que precisam se arrepender, porque estamos preocupados que isso possa espantar, que isso possa ferir, que isso possa escandalizar, que isso possa fazer que a pessoa se afaste de nós. Aí nós viemos de outras maneiras, com outras formas, e no final a resposta às vezes é negativa, porque nós não somos coerentes, né, ou responsáveis diante da maneira que temos que passar a mensagem. Então o que Jesus fez? Ele foi muito claro: o reino de Deus chegou, arrependam-se. Eles não sabiam, isso é novo para eles. Não tinha arrependimento naquela época, sabia disso, né? Faz uma leitura rápida, como que era essa situação do povo, daquele povo que era época.
natural. É muito difícil. É anos de convivência, de amor um pelo outro, falando da minha relação, por exemplo, matrimonial, para eu dizer, estou arrependido. Não é natural. O pecado é tão perverso em nossas relações que não nos permite, às vezes, a gente ter consciência da simplicidade do arrependimento. Em nosso convívio dia a dia. Eu não sou perfeito, minha esposa não é perfeita, o tempo todo estamos em falha um com o outro, cometendo falhas, desavenças, discordâncias, que precisam de arrependimento. Mas nossa natureza não é o normal de ser difícil mal. Não poderia ter feito isso, eu estou arrependido. Preciso que você me perdoe. Quero te pedir perdão. Não é natural. Se entre nós isso não é natural, agora imagine